Olá, seja bem-vindo ao nosso Radar da Royal Rural de hoje. Hoje são 13 de abril, quarta-feira, e hoje a gente vai falar sobre inflação, as taxas de juros que começam a movimentar o mercado e vão interferir na cotação do câmbio. Infelizmente, a gente também ainda continua falando de guerra, é o 49º dia, tem coisa nova que vai impactar no mercado e também a gente tem a possibilidade de ser eleito hoje o novo presidente da Petrobras, José Mauro, que está passando sobre a decisão. Começa às 15 horas essa votação se ele pode ser aceito ou não. Então, vamos lá às notícias. Bom, a gente começa falando aqui a respeito das taxas de juros ao redor do mundo. Hoje a gente teve taxa de juros do Canadá, vai ter taxa de juros da Austrália, amanhã tem taxa de juros da União Europeia. O Brasil se antecipou ante a todos os outros países e os outros bancos centrais vão começar a fazer esse ajuste agora. E esse é um ponto de atenção, porque como o Brasil já vinha subindo a sua taxa de juros muito, a gente bateu 11%, com a inflação nossa que também está bastante alta, corre a especulação, como se diz, a boca miúda diz por aí, que a gente pode bater 13% de Selic, mas a gente não tem mais tanto espaço para subir as taxas de juros. A nossa já está bem esticada. E a União Europeia começa o seu movimento, foi um dos blocos mais criticados, porque já deveria ter começado esse ajuste lá atrás, ficou segurando, mas agora a gente já viu o movimento dessas taxas de juros começarem a subir. É o dinheiro do restante do mundo ficando mais caro, então isso pode impactar na desvalorização do real. E aí a gente pode imaginar que o dólar já está encontrando lugar para se estacionar. A gente teve ontem a inflação dos Estados Unidos, só não perde para a década de 80, mas dobrou várias vezes desde o início da pandemia, agora bateu 8,5%. Se a gente for ver aí no gráfico, a régua da média da inflação dos Estados Unidos fica ali no máximo na casa dos seus 3%, e ela bateu 8,5%. O Reino Unido hoje atingiu 7% da inflação, a Espanha 9,8%. Então, a inflação mundo afora está dobrando, está subindo cada vez mais. A nossa taxa de juros já está nos seus 11,77%, 75%. Pode subir ainda mais. A análise do Campos Neto é que a próxima reunião vai subir pelo menos mais um ponto nas falas que ele tem falado em alguns eventos, em participações de palestras. O que a gente imaginava é que a próxima reunião no mês que vem seria o último ajuste de alta, mas parece que não vai ser por causa da inflação que está bastante alta também. No entanto, como os outros bancos centrais estão subindo as suas taxas de juros também, pode ser que a taxa de juros do Brasil não seja tão atrativa. Com certeza ela não vai ser mais tão atrativa como ela está sendo hoje. Vai continuar sendo atrativa, mas agora começa a competir com as outras taxas conforme elas forem subindo. A gente está apenas anunciando aqui que as inflações estouraram no mundo afora, mas os bancos centrais ainda vão discutir a respeito das suas taxas de juros. E o principal vilão das inflações é o petróleo, é o combustível, não é só no Brasil. A gente alertou isso na abertura do nosso áudio de manhã. A Argentina está com escassez de diesel para continuar lá a sua colheita. O mundo inteiro está com dificuldade de combustível e o petróleo está puxando. Ele tinha voltado para os $98 o barril e agora voltou para os 108, agora enquanto a gente está gravando. A Rússia caiu a sua produção desde antes da guerra, desde antes da pandemia, na verdade. Então, diminuiu o estoque de petróleo russo, diminuiu o estoque de gás russo e o petróleo puxou mais uma vez, e ele está sendo o grande responsável pelas inflações altas. Até por isso, o presidente Joe Biden anunciou ontem que eles vão ativar lá o plano E15. Esse E15, ele é proibido no verão, porque por uma situação ambiental. Ele vai de junho até setembro, período onde é proibido esse E15. O que é esse E15? Eles exercem lá o E10, que é 10% de etanol e o restante de gasolina na mistura. Agora vai se autorizar 15% de etanol e o restante de gasolina. As montadoras já anunciaram que quem fizer isso aí vai perder a garantia do motor. As petroleiras, claro, as perfuradoras são contra isso, porque diminui a arrecadação do diesel e aumenta a arrecadação do biodiesel. O etanol nos Estados Unidos, o principal produto para se fazer etanol é o milho. Então, de certa forma, puxa o milho, favorece o milho e é uma tentativa
de amenizar essa inflação, porque o Biden já está batendo nessa tecla desde que ele foi eleito, de que a economia não vai conseguir voltar a girar, a economia não vai recuperar enquanto o preço do combustível estiver alto. E ele está certo nessa situação. A gente está vendo no Brasil, a inflação está puxando e o principal puxador da inflação, se a gente pode chamar assim, foram os combustíveis, está no preço da gasolina. Essa ação de aumentar lá a mistura do etanol com a gasolina pode ser adotada por outros países, caso seja confirmado que tenha efeito, que diminua no efeito da inflação. Aqui no Brasil essa mistura já é bastante alta, a gente não sabe se pode aumentar ainda mais, mas em alguns outros países, como na Argentina, por exemplo, está sendo discutido isso também. Aumentar a mistura de biodiesel no biocombustíveis, vamos chamar assim, né? Na gasolina, no diesel, isso vai aumentar o consumo de milho, isso aumenta o consumo de soja, caso seja estendido para o biodiesel também. Então essa está sendo uma tratativa para poder diminuir o preço dos combustíveis lá nos Estados Unidos. Vale lembrar, mais uma vez, que o preço alto da gasolina não é só aqui no Brasil, não. Está em todo o mundo. Subiu no Reino Unido, subiu na França, subiu em todos os lugares. Subiu nos Estados Unidos e está sendo combatido dessa forma pelo governo Biden. Então, lembrando, mais uma vez, a gente está falando muito isso aqui no radar. Sempre que o governo tenta fazer uma interferência interna, e esse problema não é interno, o efeito é voltar pior, porque é um problema global. Inflação e combustível alto. Bom, falando de guerra, infelizmente, há essa especulação no mercado do Putin que quer vencer a guerra até o dia 9 de maio. Por que 9 de maio? Porque em 1945 foi 9 de maio que a Alemanha assinou uma rendição reconhecendo a vitória da Rússia. E aí o Putin disse que acordo de paz não existe, que a guerra vai continuar. O Macron deu uma declaração dizendo que ele está extremamente aficionado com isso, que ninguém tira do Putin essa ideia de recuar ou de cessar fogo. Então, o que nós estamos tendo agora são tons cada vez mais pesados. O presidente Volodymyr Zelensky usou as redes sociais para dizer que a Rússia está usando fósforo, armas químicas que são proibidas pela ONU. É claro que a Rússia está negando isso. Disse mais uma vez que aquelas cenas dos corpos em Bucha foram falsas, foram encenação. A Ucrânia está dizendo que a Rússia passou a adotar crematórios móveis para poder cremar os corpos dos próprios militares e até de vítimas que eles estão fazendo para não deixar aquele rastro que a gente viu. Mariupol está sendo bombardeada com armamento pesado, está deixando um rastro de destruição. A gente entra no 49º dia da guerra. Ninguém esperava que esse conflito fosse durar tanto tempo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobe o tom. Ele já tinha chamado Putin de criminoso de guerra, agora ele chamou Putin de genocida. Então essa guerra, ela está entrando numa situação bastante delicada, porque ela não está diminuindo, pelo contrário, ela só está aumentando o conflito. Esse vídeo que vocês estão vendo aí são tropas da OTAN que estão se movimentando ali na fronteira da Ucrânia com a Polônia. Então há ainda o risco dessa guerra sair ali daquele conflito. Vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial foi dessa forma. Ela não começou generalizada. Ela começa entre dois países e as suas alianças que se envolvem, os apoiadores que se envolvem. Então, por exemplo, se um míssil desse cai em qualquer país ali fronteira com a Ucrânia, que seja membro da OTAN, a gente vai ter de fato uma terceira guerra mundial. Então, por mais que possa ter caído, que possa ter caído no comodismo, as pessoas já não tratam tão mais assim com surpresa os assuntos de guerra, porque são 49 dias, acaba ficando um pouco batido. Ainda há um ponto de tensão muito delicado e ainda há risco do conflito ficar cada vez maior. Então é preciso, infelizmente, continuar acompanhando os movimentos de guerra. A União Europeia anunciou uma ajuda de 443 milhões de dólares para a Ucrânia, isso para ser usado em armamento, em remédios, em auxílio para o resgate. Os Estados Unidos também anunciou mais um pacote. O presidente Volodymyr Zelensky continua pedindo ajuda de armas pesadas. Então todos os sinais são de que o conflito vai continuar ainda mais um pouco. Lá atrás, não sei se você vai lembrar, se estava acompanhando a gente aqui no radar, a gente tinha falado quando eles tinham se aproximado mais perto que eles chegaram de um acordo de paz. A gente mencionou o seguinte: esse momento ele é muito delicado, ou ele acaba ou piora.
não tem como ficar como está. E foi o que aconteceu, não chegou na paz e os bombardeios aumentaram, agora tem essa suspeita da Rússia estar usando arma química, a gente viu o rastro de destruição que foi deixando e o presidente, o Putin, está intensificando ali as suas tropas na região leste da Ucrânia. Desculpe, os Estados Unidos deu um alerta, veio através da secretária do Tesouro, Janet Yellen. Ela disse que haverá consequências para aqueles que burlarem as sanções que foram colocadas sobre a Rússia. E ela faz um alerta direto à China, dizendo que a China tem uma representação maior ali e que a China deveria se envolver mais. Ela não fala nada especificamente, não há uma ameaça direta, mas ela dá sinais de que a China no futuro pode ficar isolada por essa falta de envolvimento contrário à Rússia. Ela pede, não com essas exatas palavras, mas é como se ela estivesse pedindo que a China tomasse uma posição, saia de cima do muro, vai lá e conversa com a Rússia e pede para acabar com essa guerra. Por que a secretária do Tesouro se envolveu para comentar um assunto desse? Porque todo mundo está sendo impactado com essa guerra e agora está ficando cada vez pior. A gente tinha comentado que o pós-guerra poderia ser pior do que a guerra e esse pós-guerra acabou de chegar enquanto a guerra ainda está acontecendo. Isso porque as inflações do mundo todo estão batendo lá no teto. Mais uma vez fica o ponto de atenção para o câmbio. Como as taxas de juros estão começando a ser elevadas nos outros bancos centrais, não só no Brasil, o Brasil estava fazendo um movimento quase que isolado, ele, a Inglaterra, um ou outro país ali se movimentando. Agora há uma união desses países para poder aumentar suas taxas de juros, isso pode estar dando um sinal de um dólar já estacionado. Pode ser um sinal, a gente não está cravando isso daqui porque a nossa taxa de juros também está muito alta. Agora vai depender do sinal do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil vai dizer, não, peraí, eu não vou parar, vou continuar aumentando. De que forma? Ainda agressivo? Aí a gente pode ver o dólar continuando a cair conforme for a decisão do Copom a ter a continuidade da taxa de juros do Brasil. Bom, o nosso radar por hoje fica por aqui, a gente volta a se falar amanhã. Até mais!